Bom dia. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Uma das vezes que Eliseu, o profeta Eliseu, foi a Sunem, ele encontrou com uma senhora rica, de família rica, muito bem posicionada economicamente, e ela insistiu para que ele almoçasse na casa. Insistiu para que ele se alimentasse. Ele acabou se alimentando ali. E aquilo acabou tornando-se um hábito. Todas as vezes que Eliseu ia a Sunem, ele almoçava ou jantava na casa desta senhora, desta sunamita, uma senhora de Sunem. Esta senhora rica, esta senhora abastada. E ela então, certa feita, ela diz ao marido, falou: olha, esse homem que sempre passa aqui e alimenta, ele é um santo homem de Deus. E vamos construir lá em cima no terraço, né, um quarto. E vamos colocar lá uma cama, vamos colocar uma mesa, uma lamparina, vamos colocar no jeito para ele sempre quando vir, ele ficar hospedado lá. Ou seja, vamos providenciar um lugar para nós estarmos sempre recebendo este homem de Deus aqui. Ele ficou hospedado aqui com nós. E assim ela fez. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu para o seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou. Assim que ela chegou, o moço a chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Então, uma daquelas vezes, agora, o profeta Eliseu já tinha o seu quarto, sua habitação que ela fez. Então ele vinha, ficava ali, ele descansava, ela servia alimentação a ele. Certa feita, quando ele chegou, estava deitado, descansando, ele resolveu mandar chamá-la. Falou com seu servo, o Geazi. Falou: olha, chama a sunamita. Ela chegou e mandou perguntar: vem cá, tem alguma coisa? Você tem sido muito boa. Você tem sido muito generosa comigo. Você tem me ajudado, apoiado. O que eu possa fazer por você? Você quer que eu faça algum pedido para você junto ao rei? Você quer que eu interceda por você junto ao comandante? Alguma coisa junto às autoridades? Ela falou: não. Eu desfruto de bom relacionamento, tanto com as autoridades, com o rei, com todos. Estou vivo em paz com todos eles. Eu não quero, não preciso de nada. Está tudo em ordem. Ou seja, nós vimos então que o que ela fez ao fornecer alimentação, ao estadia, né, providenciar um quarto para o profeta Eliseu,
Não foi em troca de nada. Não foi em troca. Ela não queria nada. Ela simplesmente queria ajudar um homem de Deus. Queria porque ela reconheceu, como nós vimos no início, que ela disse para o marido dela: este homem é um santo homem de Deus. Ela reconheceu nele um servo de Deus. Então ela procurou ajudá-lo. E não é só, nós temos que ter um exemplo aí, porque quando nós encontrarmos, nós depararmos com o verdadeiro homem de Deus, servo de Deus, é a nossa função procurar ajudá-lo, procurar apoiá-los nas suas caminhadas. Então, diante dessa resposta, ela diz: vive em paz entre o meu povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor desta mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama de novo. Geazi foi e chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz o menino. Então, Eliseu está ali no quarto com o seu servo e pergunta ao servo dele: vem cá, o que nós poderíamos fazer, né, por essa senhora tão generosa, nos ajudando, sempre socorrendo? O que nós poderíamos fazer por ela? Então seu servo Geazi falou: olha, ela não tem filho. E o marido dela já é bem velho, já é bem idoso. Ou seja, é praticamente impossível agora ter filho. Aí Eliseu falou: escuta, vai lá, chama ela de novo. Aí chamou, quando ela chegou, ele disse: olha, o ano que vem, nesta mesma época, você terá em seus braços um filho. Ou seja, o ano que vem, nesta mesma época, você já será mãe. Ela falou: não faz isso não. Não faz isso, não me engana não. É mais ou menos assim, eu procurei ajudá-lo, tratar bem. Não me traga este engano, essa falsa esperança. Ela estava olhando com os olhos naturais, olhos carnais, meu marido velho, já na cidade, não tem condição. Falou: não, mas nessa época, ano que vem, terá um filho. E ocorreu que o tempo passou, ela engravidou, e passado o tempo, quando foi no próximo ano, realmente ela teve um filho. Ela engravidou e veio ter um filho. Ela veio ser mãe, ou seja, a palavra do profeta, a palavra do homem de Deus se cumpriu. Ela foi mãe. Quando um homem de Deus fala, a palavra de Deus se cumpre. Mas nós temos que observar, primeiro, se realmente é um homem de Deus, se é a palavra de Deus. Porque tem muitos falsos profetas, tem muitos mentirosos, muitos enganadores, tem muitos bajuladores falando um monte de coisa, dizendo que é Deus que mandou, que é Deus que falou, que não é verdade. Fala as coisas e elas não acontecem. Por que não acontece? Porque não foi Deus que falou. Por que não aconteceu? Porque não são homens de Deus. Porque quando é a palavra de Deus, ela se cumpre. Eliseu falou, aconteceu. Entretanto, assim como Eliseu lhe havia afirmado, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. E então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor na cabeça. O pai imediatamente rogou um servo: leve-o à sua mãe. Ele tomou, levou a mãe e o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então morreu. O menino cresceu. E Eliseu sempre quando vinha, estava ali, passava em Sunem, ficava na casa. E a mulher, claro, feliz, tinha um filho. E na época da colheita, o marido dela estava junto com aqueles que estavam colhendo nos ceifeiros. O menino vai junto. Só que lá por um motivo qualquer, não sabemos, foi uma insolação, qualquer coisa,
Ele gritou com o pai, ai pai, é uma dor, minha cabeça tá doendo muito. E o pai então pediu um servo, um empregado ali, para que levasse o menino de volta para a mãe. Trouxeram, a mãe recebeu ali com carinho, colocou ele no colo, procurando apaziguar a dor. Mas até meio-dia. Quando foi mais em torno do meio-dia, a criança morreu. Inúmeros motivos, naquela época não tinham recursos que nós temos hoje. Com certeza, se fosse um dia de hoje, teria corrido para um hospital, chamado um médico, uma vez que ela tinha condições financeiras. Uma vez que era uma mulher rica. Mas ficou com a criança e ela veio a falecer. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Ela pegou a criança, viu que estava morta. Ela foi ao terraço onde tinha feito o quarto do homem de Deus, a cama do homem de Deus. Ali na cama do homem de Deus ela colocou a criança. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, ele representava a Deus. Ela falou, não, Deus me deu essa criança. Ela faleceu, eu vou colocar aqui então diante do Senhor. Nós temos que ter consciência que os nossos filhos, qualquer coisa que nós recebemos, é o Senhor que nos deu. Devemos cuidar ele também, de acordo com a vontade do Senhor. Ela subiu, colocou o menino na cama do Eliseu. E então mandou chamar o marido, suplicou-lhe, manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido, por que vais ter com ele hoje ainda? Não é dia de lua nova, nem sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse, Shalom, fica em paz. Ela pegou, então mandou um recado para ele, falou, escuta, me manda uma jumenta e manda um servo para me ajudar aqui. Porque eu vou ao encontro do homem de Deus, eu vou procurar o homem de Deus, eu vou na casa do homem de Deus. O marido fala, mas por que? Hoje não é dia de festa, não é sábado, por que você está aí na igreja? Qual o motivo? Ele falou, não, fica em paz, eu vou. Mais ou menos assim, ela falou, não, eu vou para a igreja agora, eu vou na igreja, eu vou buscar o pastor, vou buscar o presbítero. Falou, mas o que acontece? Hoje não é dia, hoje não é domingo para ir no culto. Ah, não, eu vou na quarta-feira, hoje não é dia de quarta para ir no culto. Falou, não importa, eu vou atrás do homem de Deus. Ela tinha consciência que se existe um mal, existe uma coisa, tem que ir buscar Deus, buscar o representante do Senhor, porque a função do pastor, do profeta, é representar o reino de Deus, é representar a Deus. Com as mesmas ações do poder. Ela falou, não, eu vou atrás do homem de Deus. Por isso eu sempre falo, gente, a necessidade dos pastores de igrejas pequenas, para que o pastor possa estar sempre disponível para as ovelhas. Eu fico imaginando uma igreja com 1.000, 2.000 ou 500 membros. Se tem um problema na família de um desses membros, a maioria desses mesmo porque o pastor não conhece. É praticamente impossível um pastor conhecer, se ele tem 2.000 ovelhas, conhecer todas. Conhecer seus problemas, sua família. É impossível. E quer saber quando uma dessas ovelhas passa por um problema, uma morte na família, uma enfermidade, uma dor, precisa de um conselho, de uma orientação, ela não tem um pastor. Infelizmente, hoje, a geração de pastores que nós vemos são pastores que andam envolvidos com negócios, com outras atividades, e não tem um tempo para atender. Esse é um dos motivos que eu defendo veementemente igrejas pequenas, templos menores, congregações pequenas.
onde as ovelhas conhecem os seus pastores. O pastor conhece cada uma das ovelhas pelo nome e possa atendê-las quando elas necessitarem. Essa sunamita falou, não, vou na casa de Deus, vou na casa do homem de Deus, vou procurá-lo. Ela está deparando com a morte em casa, a morte do seu filho único. Eu vou procurar o homem de Deus. Deixou na casa. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo, conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu-se para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi. Ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela, e indaga-lhe, está tudo bem? Como está seu marido e como está seu filho? E ela respondeu a Geazi, Shalom, tudo em paz. Ela manda preparar o animal, monta e fala, vamos embora. E fala com o servo, não para nada. Você só para quando eu falar. E caminha então em direção ao Monte Carmelo. Chegando, quando está chegando ao longe já, Eliseu vê a sunamita e fala com Geazi, fala, olha, ali está vindo a sunamita. Vai logo ao encontro dela, pergunta se está tudo bem. Ela veio ao meu encontro, é normal, ela nunca veio. Nesse momento, nessa hora, vai ao encontro dela, pergunta se está tudo bem. Pergunta se está tudo bem com o marido, pergunta se está tudo bem com o filho. E Geazi foi e perguntou, ela falou, não, está tudo bem, tudo em paz. Por que ela respondeu assim para ele? Porque Geazi, o servo de Eliseu, não podia fazer nada. Ele não podia resolver o problema dela. Eu sempre falo, eu sempre defendo o fato das pessoas ficarem caladas. Então, está passando por um problema, não adianta falar com um, com outro, que vira confusão, vira tumulto. Eu sempre oriento quem está lutando pela restauração do casamento, está com o marido em adultério, a esposa em adultério, está separando, está divorciando, não importa a situação. Não tem que estar falando com um, com o outro, que gera confusão. As pessoas, um falando com o outro, um dando opiniões diferentes da do outro, e não favorece em nada. Absolutamente em nada. Ele não tem condição de resolver. Tem um problema? Fala com o seu pastor, para que ele possa orientar de acordo com a palavra de Deus, para que ele possa interceder junto a Deus. Mas pare de criar confusão, pare de falar com um com o outro. Essa sunamita, o servo veio, quem mandou foi até o próprio homem de Deus. Foi falar com ela e falou, não, vai tudo em paz. Ele não pode fazer nada. Eu vou falar com quem pode resolver. Eu vou falar com quem pode auxiliar. Eu vou falar com quem pode interceder. Temos que aprender essa lição. Hoje é um tal de fala com o irmãozinho, fala com a irmãzinha, fala com o pai, com a mãe, com o cunhado, com o tio, com o irmão, com amigos. E cada um dá uma opinião. Ah, não, eu vou orar, vou fazer isso. Mas cria situações. Tem pessoas que já chegam com a cabeça cheia. Não, fulano falou isso, falou aquilo. E tem algumas pessoas que vêm falar comigo, não, porque me aconselharam a divorciar, me aconselharam a fazer isso, aquilo. Então tá, é o que eu digo. Então obedeça pra lá. O que você vem me procurar se você já tem opinião? Tem opinião formada, já ouviram? Então não me procure. Se você sabe o que você quer fazer, se você já decidiu, por que você vem me procurar? Eu não tenho tempo para ficar perdendo. Vamos aprender a falar somente com seu pastor, buscar a solução com quem pode te ajudar a solucionar. Geazi foi, ela falou, não, vai tudo bem. Vai tudo bem. Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu, deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Deus não me quis revelar o motivo desta terrível aflição. Falou nada, acabou de chegar no monte, quando chegou, foi diante do homem de Deus, se reverenciou, agarrou os pés dele,
Ali o Geazi, o servo, queria tirar ela. Eliseu falou, não mexe, não, deixa ela. Não mexe com ela. Ela está aflita, o coração dela está em aflição. Mas eu não sei qual motivo Deus não quis me revelar. Deus não me revelou que ela ia passar por essa aflição. Deus não me revelou qual é a aflição dela. Muitas das vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, você sabe o que vai acontecer comigo? Você sabe o que vai acontecer com o meu casamento, com meu marido, com minha esposa? Não, eu não sei, Deus não revelou. Nem sempre Deus não revela. Ah, mas será que vai ser assim, vai ser assado? Eu não sei, Deus ainda não revelou. E mesmo quando revela, tem situação que não podemos falar. Que traria muito mais angústia. Chegou diante de Geazi, diante do Eliseu. Eliseu falou, não. Ela está em tremenda angústia, mas Deus não me revelou qual motivo. Então ela desabafou. Porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasse? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi, cinge os teus ombros, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino exclamou, tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que não ficareis, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Aí, ela agarrada ali os pés do homem de Deus, falou, escuta, eu te pedi algum filho, eu te pedi alguma coisa. Ele te disse, falou, não me enganes. Quando ela começou a falar, ele percebeu, chamou o servo dele, falou, escuta, pega aqui meu cajado, corre. Não fala com ninguém, não cumprimente, não responda. Não para nada, vai direto lá à casa, leva o meu cajado, coloca sobre o rosto do menino. Para ele reviver. Leva o meu cajado. Mas ela falou, foi, escuta, tão certo como Deus vive, Deus existe, tão certo como você está vivo, que eu não vou sair daqui não. Se você não for também, não vou retornar para meu marido, eu não vou retornar para minha casa se você não for. Ela agarrou o seu homem de Deus. Falou, você não foi, eu não vou. Aí ele falou, então eu vou. Aí ele resolveu acompanhá-la. Eliseu então acompanha a mulher de volta à casa dela. Mas Geazi foi na frente com o cajado. Cajado nós sabemos o que é. Cajado é aquela a ferramenta do pastor, é tipo uma muleta, um pedaço de pau que ele usava para se proteger, para tocar, defender de animais, enfim. O cajado era a ferramenta dos pastores. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino. Sobre o rosto do menino sem vida. Mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou, mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto, estendido sobre a sua cama. Geazi chegou correndo, pegou o cajado, colocou sobre o rosto do menino. O menino não manifestou nada, morto estava, morto ficou. Ele viu que não tinha jeito, voltou correndo, falou, olha mestre, eu fiz o senhor mandou, mas o menino está morto, ele não reagiu de maneira nenhuma. Ele está morto. Eliseu acabou de chegar. E assim que ele entrou, ele viu o menino estava morto, estirado ali sobre a cama. Não estamos falando de um desmaio, nós estamos falando de um óbito. Jovem menino estava morto.
Então Eliseu entrou e fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Em seguida deitou sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida pegou o filho e saiu. Menino morto. Eliseu sobe no quarto, o menino está ali morto. Ele fechou a porta, ele não deixou a mãe, a sunamita, o servo, ninguém entrar, só ele, com a porta fechada, com um morto. Um jovem morto, um defunto ali sobre a cama. Ele ora ao Senhor, ele clama, ele busca o Senhor e vai, deita então sobre o menino. Colocou as mãos sobre a mão do menino e deitou olhos nos olhos ali. Ficou algum tempo. O menino começou a querer se aquecer. Ele levanta, dá umas voltas no quarto, é claro, orando, falando com Deus, volta novamente, a mesma posição, deita sobre o menino, com as mãos sobre as mãos, ali a cara sobre a cara do menino. E o menino então acorda, ele estava ali na mesma posição, com a boca em frente ao menino. Então o menino espirra 7 vezes e levanta normal. Curado, são, sem nada. Ele chama Geazi, manda chamar a sunamita, a mãe do menino, e entrega. Ela agradece e reconhece ele como homem de Deus, né? Que vira em si e sai com a criança. Nós falamos já sobre isso, as pessoas lembram muito. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva. Mas nós já falamos na primeira. Elias ressuscitou uma criança também. Agora o seu discípulo, Eliseu, também ressuscitou. A viúva de Sarepta, que nós lemos um dia desse, que tinha falecido, Elias orou e ressuscitou a criança. Eliseu agora também ressuscita uma criança. O homem de Deus ressuscitou a criança, a filha da sunamita. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome assolava toda a região. Estando o discípulo dos profetas sentado à sua frente, ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar a verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou algum dos seus frutos e encheu dele o seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e os colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: ó homem de Deus, há morte na panela! E não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha, e ele a despejou na panela e orientou: servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Fome na região, fome, toda aquela parte ali. Toda a região, passando por seca, por fome. E tinha os discípulos, escola de profetas. E Eliseu está ali com eles, servos. E fala com eles: escuta, fala com Deus, coloca a panela no fogo, a panela grande, faz um ensopado aí para todos nós. Aí um deles sai ao campo para recolher ali alguma coisa e acabou recolhendo uma espécie de verdura, alguma coisa que ele não conhecia. Encheu o seu manto, trouxe, picou direitinho, colocou na panela, cozinhou para fazer para todo mundo comer. Mas não sabia que aquilo era uma planta venenosa. Depois de pronto, começou a comer. Ele falou: oh, para! Alguém disse: para, tem morte na panela, é venenosa. Vai morrer, não pode comer. Aí gritou o homem de Deus: ó, homem de Deus, tem morte na panela.
Ele falou, escuta, me dá um pouco de farinha aí. Pegou farinha, colocou ali, mexeu. Todo mundo pode comer. Acabou. Não tem mais morte. Curou. Ou seja, ele usou um pouco de farinha somente para eliminar a morte, eliminar o veneno. Aí nós podemos dizer, não, talvez a farinha em contraste com o veneno que depois daquela planta o eliminou. Nós não sabemos o porquê. O fato é que, pior que seja verdade isso, mas Deus deu inteligência, deu conhecimento, deu revelação a Eliseu para mostrar como fazer. Jogou a farinha, acabou o veneno e todo mundo pôde comer em paz. Um homem veio de Baal-Salissa, trazendo consigo pães das primícias, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu orientou o seu servo, serve ao povo para que coma. Porém o seu servo lhe questionou, como servirei a 100 homens? Eliseu lhe replicou, serve o povo para que coma, porque diz Deus o Senhor, comerão e ainda sobrará. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repartir o pão entre o povo, e todos se alimentaram e ainda sobrou. Mais de 100 homens ali, aí vem um homem e traz 20 pães, as primícias, ou seja, ele veio trazer o dízimo do produto dele. Então ele trouxe ali 20 pães, as primícias, o dízimo, e alguns grãos de mostarda. Trouxe o dízimo de tudo que ele tinha colhido, que ele tinha feito, e trouxe para o homem de Deus. Quando o homem de Deus viu, falou, escuta, não serve aí para todo mundo. Aí o servo falou, mas como é que nós vamos servir? 20 pães, nós somos mais de 100 homens. Eliseu falou, olha, Deus manda dizer que todo mundo vai comer e vai sobrar. E assim aconteceu. Repartiram o pão, todos se alimentaram e ainda sobrou. Jesus multiplicou pães. Eliseu também multiplicou. 20 pães para 100 homens. Nós gostamos de citar, bem lá, mas vamos lembrar também dessa multiplicação de pães feita através de Eliseu, que Jesus usou Eliseu para fazer. Quando nós temos a bênção de Deus, o que nós temos é o suficiente. A multiplicação é real, a multiplicação é verdadeira. Isto é o maná do Senhor. Deus não vai fazer aparecer um montão de coisa na nossa frente, não. Eu tenho dito, vai aparecer um montão de dinheiro, um montão disso ou daquilo. Mas o que nós temos, se tem a bênção de Deus, é o suficiente. Se o que eu tenho, se eu tenho a bênção de Deus na minha vida, o meu salário, que seja um salário mínimo, ele é o suficiente para pagar todas as contas, colocar alimento em casa e ainda vai sobrar. Mas se tivermos a bênção de Deus, se estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nós concluímos a leitura de 2 Reis, capítulo 4. Querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, nós estaremos iniciando amanhã o capítulo 5. A resposta, entendimento, está na palavra de Deus. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.